Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Vamos dar uma retomadazinha no nossa certificação LPI, tá? Nós vamos falar hoje sobre o objetivo 109.1, ok? Sem muita demora, segue a vinheta. Bom, gente, como todos vocês que estão acompanhando a certificação nível 1, sabemos que nós temos alguns passos que a gente vai trabalhar. O primeiro passo que a gente vai fazer é: vamos ao nosso objetivo indo lá no site oficial da LPI, certo? Para a gente ver quais são os objetivos do 109.1. Vamos à nossa tradução simultânea, tá? 109.1, fundamentos de rede. 109 fundamentos de rede, 109.1 fundamentos dos protocolos de internet, peso 4. Candidatos devem demonstrar e entender o fundamento da rede TCP/IP. Áreas de conhecimento. Demonstrar o entendimento sobre máscaras de rede e a anotação CIDR. Conhecimento das diferenças entre rede privada e pública. Conhecimento sobre os mais comuns portas TCP/UDP e seus serviços. Aí tem uma série de portas. Conhecimento sobre as diferenças entre UDP, TCP e ICMP. Conhecimento de diferença entre IPv4 e IPv6 e conhecimentos básicos do IPv6, tá? E aqui está a lista e os termos que serão utilizados, ok? Bom, feito a tradução simultânea, certo? E é aqui que eu quero que vocês parem um pouquinho e me escutem. Isso não será um vídeo curto, será um vídeo extremamente, até em certo ponto, entre médio a longo relacionado ao que nós temos no canal, tá? Então, senta confortável, te conforta aí, pega o celular, coloca no peito, ou vá assistir na televisão, ou vá assistir no computador, fica confortável, o assunto é extremamente importante, é um assunto muito importante. Se você não tem conhecimento de como funciona o endereçamento IP, o que é que a LPI está te cobrando, é aqui que a gente vai parar. Essa área de conhecimento será o nosso passo maior, certo? Essa área de conhecimentos em cima do nosso Linux, da nossa certificação de Linux, tá certo? Vamos lá, agora daqui para frente é slides. Eu sumo, a minha voz continua. Protocolo de internet, peso 4, objetivo 109.1. Primeiramente, o que é o endereçamento IP? O endereçamento IP é o endereço lógico que o seu computador tem. Quando ele acessa a rede, ele precisa desse endereço para poder você ter acesso às informações do que um computador poder conversar com o outro. Esses endereçamentos IPs dividem-se em classes. Vamos focar no IPv4, que é o que vai ser mais cobrado. Depois a gente parte para o IPv6. Classes do IP são 5. A, B, C, D e E. Porém, somente as classes A, B e C são usadas comercialmente, tá? O endereçamento IP e versão 4 são divididos em 4 octetos de 8 bits, onde cada octeto varia de 0 a 255, onde 0 é o início, 255 é o final. O endereçamento IP e IPv4 soma no total de 32 bits. Essas classes são definidas pelo valor usado no primeiro octeto. A classe A varia de 1 a 127, a classe B de 128 a 191, a classe C 192 a 223, a classe D e E são classes reservadas, tá? Esses intervalos, isso aqui é decoreba mesmo, gente. Isso aqui tem que decorar mesmo, porque é cobrado isso aqui na prova, tá? É o primeiro octeto que define que classe é, ok? Máscara de rede. A máscara de rede define a quantidade de host que pertence à mesma rede, ou seja, quantos computadores vão conversar com a mesma rede é definida pela máscara de rede, tá? Existe uma padronização para cada classe, onde a classe A
A máscara é 255.0.0.0. Cada ponto desse representa um octeto lá em cima, ou simplesmente /8. Classe B, 255.255.00 ou /16. Classe C, 255.255.255.0 ou /24. Tá? Ou seja, o endereço 1.2.3.4/8, certo? Ele é o endereço de classe A. E aí, o 255 determina que somente o primeiro octeto ele é definido para saber se esses computadores se conversam. Lembre-se, a máscara define a quantidade de rostos que vão conversar entre si. O endereço de classe B, eu botei aqui 128.2.3.4/16, informa o endereço que os dois primeiros octetos eles serão responsáveis por determinar o endereçamento da minha rede, quais são os computadores que vão conversar entre si. A máscara seria 255.255.0.0. Na classe C, que está errado aqui, tá? Eu coloquei aqui, mas leiam esse 1.2.3.4 como 193.2.3.4, que aí representaria como 255.255.255.0 na classe C. Ou seja, os três primeiros octetos vão determinar se esses computadores vão conversar entre si. Isso é a função da máscara. Tá? Bom, e agora? Agora a gente tem vamos pegar um exemplo da seguinte opção. O endereçamento IP, ele traz para você algumas informações. Juntando o IP com a máscara, eu tenho a rede a qual o endereçamento IP pertence. Nesse exemplo, 1.2.3.4/24, diz que eu vou usar os três primeiros octetos para determinar a minha rede. Tá? Então, o que acontece? O endereço da minha rede seria 1.2.3.0, porque eu só uso os três primeiros octetos para determinar a minha rede. O primeiro endereço válido seria 1.2.3.1 e o último endereçamento IP válido seria 1.2.3.254. Por que esse 254? Por que esse 1? O zero determina, o zero ele vai ser de 0 a 255, certo? Só que o zero é nada e 255 é o final, certo? O zero é a rede não conta como endereçamento válido. 255 é o broadcast, é o último número a ser usado, e esse número ele não responde para endereçamento IP nenhum. Então eu tenho 256 números de 0 a 255 e eu elimino 2. Elimino o 0 da rede e elimino o 255 do final. Então eu tenho a diferença entre eles seria a quantidade de roxas que seriam usados, endereçamentos IPs usados para uma determinada máscara. Se eu utilizar o endereço classe B, eu vou aumentar isso de 254 para 65.536 endereçamentos. Se eu usar o endereçamento classe A, vai para mais de 16 milhões de endereçamentos IPs válidos. Tá? Lembrando, sempre haverá um que será o 0 e sempre haverá o final que será o 255, que seria o broadcast. Broadcast, para quem não sabe o que é isso, é o endereçamento IP que um DHCP, por exemplo, quando ele envia para a máscara 255.255.255.255 e todos os computadores respondem a esse endereço. Eles recebem essa comunicação, ou seja, vai ser enviado para todo mundo. Por isso que é chamado de broadcast. Agora, a informática trabalha com zeros e uns. 0 e 1 são os números que são utilizados. 0 seria não usado, 1 seria usado. Tá? Então, pegando esse mesmo endereçamento que a gente criou anteriormente, 001.002.003.004, para ficar mais fácil didaticamente, 1.2.3.4 é a mesma coisa. Zeros à esquerda não representam nada. Com a máscara, 24, ou seja, 255.255.255.000. O que isso realmente representa é o seguinte: os 255, se você pegar e fazer, seria a soma de todos os binários do primeiro octeto. Soma dos binários do segundo octeto, soma os binários do terceiro octeto. Os 255 representariam isso. Ou qualquer outro valor que ficar aqui dentro representaria qual é a minha rede.
O primeiro octeto em formato zeros e uns, certo? Seria considerado, chamado de zero, são 7 zeros. Lembra que são 8 dígitos, é um octeto, são 8 bits. Então, os 7 primeiros bits seriam o valor 0 e 1 bit, que seriam todos fechados, e o bit aberto, que seria o último bit. Seria o primeiro octeto. O segundo octeto seriam os 6 primeiros 0, o 7º aberto e o último 0, representaria o 2. O 3 e o 4 é assim sucessivamente. O 3 seriam os 6 primeiros abertos, fechados, isso, e os últimos 2 abertos. E o quarto seria os 5 primeiros fechados, o 6º aberto, o 7º e o 8º fechado. E aí, essa formação binária, certo, construiria o endereçamento lá em cima, 1.2.3.4. Tá. Assim fica complicado entender o negócio, tá? Fica realmente complicado isso. Mas como é que eu cheguei nessa numeração? É o que a gente vai ver agora nessa próxima tabelinha. Existe um cálculo matemático que é 2 elevado a n menos 2 para poder chegar à numeração. Aquilo é um cálculo matemático enorme, eu prefiro essa tabelinha aqui. Essa tabelinha que você está vendo aqui à minha direita, está escrito assim: o octeto, o binário octeto, de 0 a 7. E o valor em binário de 1 a 128. A soma disso vai representar a numeração do endereçamento IP que está lá. Por exemplo, 192 seria a soma do octeto 7, sétimo octeto número 7, que seria o oitavo, já que começa com 0, certo? 2 elevado a 7 daria 128. Ok, 2 elevado a 6 daria 64. A soma de 128 com 64 dá exatamente 192. Ou seja, bit aberto, o restante bit fechado. Por isso que está escrito aqui 1 e o restante zeros. Da mesma forma tem o 68. Primeiro bit 128 somado com o 7º bit ultrapassa, com o sétimo bit somado com o 6º bit ultrapassa, com o 5º bit ele dá 160. Com o 4º bit ele ultrapassa, com o 3º bit ele dá 128. Daí ele 168, daí o restante dos bits estarão zerados. O próximo, 1, aí é fácil, todo mundo zero, e o último é o que é o 1. E no fim eu tenho o valor 10, tá? Seria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto zerados, certo? Porque todos ultrapassam o valor 0, o valor 10. O terceiro, 8, entraria como aberto. O quarto, 8 mais 4 dá 12, ele ultrapassaria. Com 1, 8 e 2 serão 10, e ele representaria o bit aberto. E por fim, o último bit fechado. É assim que soma para encontrar o valor binário. Funciona para qualquer endereço que você vai usar na internet. Qualquer um, ele vai funcionar desse jeito, certo? Isso aqui é chamado CIDR, essa representação é chamada CIDR, onde você encontra aí as informações de rede, e através desses binários é que ele vai fazer a comunicação, se a sua máquina pode ou não se comunicar com a outra, tá? Isso em redes diferentes, por exemplo, o endereçamento 191.16.10.15, tá? Com máscara 24, ele jamais se comunicaria com 191.14.10.14. Eles não são a mesma rede, porque o segundo bit não vai bater. Bom, aí eu tenho endereçamentos privados. Aquilo tudo é endereçamento público. Que eu falei até então foram endereçamentos públicos, mas existem 3 endereços que são privados, ou seja, você nunca vai encontrar esses endereços respondendo para um site, para um domínio. Não existe esse endereçamento de domínio. Classe A, classe B e classe C. Da classe A é toda a rede 10, tá? O padrão /8, já vimos isso, máscara, porque é que funciona as máscaras. Na classe B é 172.16 até 172.31 usando máscara 12. Então você tem todos esses endereçamentos aí, não pertencem à internet. E na classe C, todo endereçamento 192.168, do 0 até o 255. Não vamos esquecer do endereço loopback. O loopback, ele realmente é um endereço que todos os computadores, independente do sistema operacional que você trabalhe, existirá sempre esse endereço para sua máquina, 127.0.0.1.
Bom, mas o endereçamento IP sozinho não faz nada. Às vezes o pessoal vem na internet, já vem em casa na internet. Peguei teu endereçamento IP. Tá, vai fazer o que com isso? Tá? O endereçamento IP, ele se comunica através de portas. Eu preciso de uma porta de comunicação. Essas portas vai de 1 a 65.535. Então, são 65.536 portas, tá? Sendo de 1 a 1024 as consideradas chamadas portas de entrada, que são portas que têm serviços pré-definidos, ou seja, cada porta dessa há um serviço que foi definido para eles ficarem ouvindo a comunicação. Servidor web, servidor de e-mail, entre outros servidores que estão dentro dessas portas, elas apenas escutam, ouvem a comunicação. A de 1025 até 65.535 são portas de resposta, mas essas portas de respostas podem ser também portas de entrada. Já a de 1 a 1024 nunca serão portas de resposta, apenas portas de entrada. Tá? Existem alguns serviços muito conhecidos por aí que usam a porta acima de 65, acima de 1025. Tá? Portas comuns, e aqui, gente, é decoreba. Quem quiser pausar o vídeo e ficar estudando essas portas aqui, fique à vontade, é o que está lá na certificação. Porta 2021 é FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 80 HTTP, 110 POP3, 123 NTP, 139 NetBIOS, 143 IMAP, 161 SNMP, 162 SNMP Trap, 389 LDAP, 995 POP3S, 443 HTTPS, 465 SMTPS, 514 RSH, 636 LDAP-S, 993 IMAP-S. Todas essas portas se comunicam entre o protocolo, o transportador TCP e o transportador UDP. Tá? Dentro do teu Linux existe uma nomeação dessas portas. Existe um arquivo chamado /etc/services, que essas portas estiverem lá dentro, elas podem ser traduzidas para o nome da porta. Não significa que se não tiver dentro de etc services, essa porta não seja uma porta usual. Ela é usual, ela é comum, mas ela não tem a nomeação dela. Ao invés de colocar lá a IMAP, ele pode colocar, ao invés de botar 143, ele coloca o nome IMAP, tá? E vice-versa, tá certo? Transportadores, existem dois, o TCP e o UDP. O TCP é Transmission Control Protocol. O que isso quer dizer? Toda comunicação feita usando o TCP, ele garante que o pacote chegue ao destino. Então ele fica fazendo um controle de acesso, certo? Manda o pacote e espera receber uma resposta do destino. Se o destino recebeu a resposta, ok, ele envia o próximo pacote. Se o destino não recebeu ou passou o tempo de resposta e o destino não me deu essa resposta, ele volta a reenviar aquele pacote. O que não acontece com o DP. O DP só vai. Se chegou ou não, isso aí já é um problema da tua rede, não é um problema meu. Ele sempre vai fazer o envio, tá? E existe o famoso ICMP, Internet Control Message Protocol. O que é interessante que é justamente ele que a gente usa para saber se uma máquina consegue se comunicar com a outra. O famoso ping, ele usa o protocolo ICMP. Tá? IPv6. Tudo que eu falei de porta fica valendo. O que muda aqui é o endereço. Antes eu tinha 4 octetos de 32 bits. Agora serão 128. Tá? Ele tem algumas coisas diferenciadas em relação ao IPv4. Suporte à atribuição automática de endereçamento IP de uma rede IPv6. Ele pode até ignorar o DHCP, que ele vai ser autossuficiente. Encaminhamento de roteamento de rotas na rede é de forma bem simplificada. Tá? Ele tem uma mudança, ele é totalmente remodelado, a numeração dele é bem diferente. Tá? Ele trabalha com uma forma, a construção do pacote, são detalhes mais nível
mais baixo, a criação desse pacote no formato IPv6 ele é diferente do formato IPv4. Tá? Aplicações de áudio e vídeo, eles passam a estabelecer uma conexão mais estabilizada, vamos colocar assim, que a estabilidade depende da qualidade do serviço, certo? Mas ele aprimora esse tipo de comunicação e faz a criptografia da passagem do endereço. Ou seja, tudo comunicado pelo IPv6 é por padrão criptografado. Tá? Formato de endereços, diferenças entre o IPv4 e o IPv6. Eu coloquei dois endereços. O endereço 127.0.0.1, na sua representação do IPv4, ele seria representado desta forma no IPv6, 2.2.1/128. Esse endereçamento todinho que está aí embaixo, ele é o endereço da minha placa de rede atual agora na máquina. O 92.168.1.97, minha comunicação do meu endereçamento do IPv6, seria essa numeração aí, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes sobre IPv6, porque aqui é só o conhecimento deles. Mas eu tenho um vídeo no canal falando especificamente sobre IPv6, e daí dá a ideia da construção disso aqui, tá certo? Bom, gente, é isso. Esse é o objetivo 109.1, tá certo? Estudem, porque realmente é muita informação, tá certo? Focado no que a LPI quer. A ideia daqui é fazer com que você estude para passar na prova, tá? Esse aqui é o objetivo 109.1, fazendo uma retomada aos nossos objetivos da LPI e com planejamento para fazer o nível 2, o LPI nível 2. Assim que acabar o LPI nível 1, a gente vai começar a certificação do nível 2. E se tudo der certo, certificação do nível 3 com as suas subdivisões, tá? Gente, se você chegou até aqui, querido, cara, tamo junto, valeu, muito obrigado mesmo, tá? Deixa pra gente aí aquele joinha que fortalece o canal, fortalece. Pega esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, certo? Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, que a gente está trabalhando aqui. Não é inscrito? Precisa confiar nesse vídeo aqui não. Olha, faz uma maratona aí, olha os outros vídeos que nós temos, certo? E se gostar, se inscreve, tá? Se inscreve aí, que ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Bom, gente, valeu pela força, tá? Já temos algum tempo no mercado, mas já valeu pela força de vocês, tá certo? Deixa a mensagem que eu sempre deixo no final de cada vídeo nosso, tá bom? Ponha Jesus no seu coração e a gente se vê no nosso próximo.